Ok, estamos de volta com o debate democrático aqui pela sua TV Sinal Verde. E agora nós vamos para a nossa entrevista. Eu vou conversar agora aqui com o Fábio, que ele é do Sebrae, mas a gente vai trabalhar como você que está em casa pode desenvolver a sua capacidade empreendedora. Nós vamos abordar esse tema de uma forma bem ampla para que a gente contribua. Muita gente nesse momento, eu acredito que esteja com algumas dúvidas sobre como abrir o seu negócio, o que precisa fazer, eu estou com medo de abrir meu próprio negócio, o que eu devo fazer? Eu vou receber aqui o Fábio. Fábio, obrigado por ter... É Fábio Dias? Fábio Bernardes. Fábio Bernardes. Fábio, eu quero agradecer mais uma vez. Você é consultor do Sebrae, analista e você é uma pessoa que está contribuindo também aqui com o empreendedorismo local. Quando a gente fala em empreendedorismo, a palavra assim, parece um palavrão para muita gente, né? Mas eu queria que você colocasse para a gente aqui o que é esse empreendedorismo. Como ele pode ser definido na ação, nas ações das pessoas a cada dia, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos. E é um prazer estar mais uma vez aqui. Obrigado. Até porque você é um empreendedor, não sei se vocês sabem disso. E esse tema é um tema muito recorrente, ainda mais... a gente não vai conversar aqui nada acadêmico, aprofundar nada de conceitual. Prático, a gente vai ser muito prático, é que a gente vivencia no dia a dia, não só no Sebrae aqui em Caxias, mas aqui em toda a região dos Cocais. Haja vista que nós atendemos 17 municípios, então Caxias, a nossa sede é Caxias, mas as ações do Sebrae, e a gente fala sobre o Sebrae um pouco já no final da conversa, ela decorre em todos os municípios. Então, a questão desse tema é um tema muito recorrente. Haja visto que a gente está percebendo, nós somos educados numa geração onde a questão do trabalho, né, o trabalho público, o trabalho daquela forma como a gente é visto até hoje. E essas mudanças sociais, mudanças nos direitos e compromissos tecnológicos, trabalhistas também, isso está, você falou uma coisa muito interessante, como as coisas estão mudando muito rapidamente, há uma dinâmica econômica e social muito forte. Ou seja, futuramente, a gente não vai ter mais essa relação de trabalho como se tem hoje, né? Do patrão, do empregado. Então, o brasileiro, por si só, o caxiense, falo isso porque eu vivo isso, eu faço atendimento todos os dias lá no Sebrae, a gente percebe nas pessoas o desejo de empreender. Então, assim, vamos falar de coisas boas, né? Exato. Se falou da questão de roubo, não... Tem muita coisa boa aqui na região. Tem muita gente aqui de referência em Caxias, muita gente de referência aqui na região. E aqui a gente veio para discutir sobre isso. Com certeza. Quando eu falo em empreendedorismo, o que eu posso dizer? A gente só está falando de alguém que está abrindo um negócio, ou ele pode ser empreendedor para ajudar outras pessoas. O empreendedor é aquele cara inquieto, que nem você. É aquele cara que ele não tá gostando daquilo, de como ele está. Não vamos falar só de negócio, mas da tua vida, de como você está vivendo, o que você está fazendo. Ele está incomodado e ele muda, e essa mudança traz um resultado positivo para ele ou para quem está próximo dele. Então, o empreendedor é aquele cara que ele está inconformado. E hoje em dia é muito interessante... Para ser empreendedor tem que ser um inconformado, realmente? Exatamente. É bom que seja, entendeu? Então, assim, o que gera essa inconformação, essa agitação dentro da gente? São as informações. Hoje você tem várias fontes de informação que te mostram possibilidades, te mostram oportunidades que você, puxa, eu vou aproveitar isso aqui. Inclusive, eu estava lendo sobre o assunto, e aí me ocorreu o seguinte, de que você tem pessoas hoje, que desejam empreender, desejam abrir um negócio, às vezes, inclusive, tem empreendedores dentro de outras empresas que fazem com que aquela empresa que ele está possa crescer. É um empreendedor nato. Ele é empregado, ele continua sendo empregado, mas ele é um intraempreendedor, ele tem um intraempreendedorismo, ou seja... Mas quer contribuir com a empresa? Eu acho que é interessante não falar de negócio, mas falar de pessoas. Não vamos trabalhar aqui a questão da última pesquisa da Rede Endeavor, que é uma rede mundial, ela analisou o perfil do empreendedor brasileiro no ano de 2014. Foram pesquisadas 4 mil pessoas. Sim. E dessas 4 mil pessoas, 61% dessas pessoas acompanham notícias de empreendedorismo.
Ou seja, a característica do brasileiro não é do preguiçoso, não é do ladrão, não. Isso aí é exceção. Isso é exceção. O característico do nosso povo, o maranhense não é preguiçoso. Não é. Isso é estigma. Exato. É de empreender. Inclusive, só para linkar com aquela informação que eu dei inicialmente lá, sobre os criminosos que estão detidos hoje, nós temos, são 500 mil. Mas a nossa população ela é gigante, são 200 milhões de brasileiros. Exatamente. Num universo desse, nós temos o bem é muito maior que o mal. Eu acho que é importante, hoje se fala em crise, e quem olhou a reportagem no jornal ontem, uma fábrica coreana, se não me engano, chinesa, está se estabelecendo aqui no país para fabricação de tratores. Sim. Então, nós estamos em crise, estamos. Essa crise foi anunciada em agosto do ano passado, já se tinha um cenário dela. A perspectiva da crise é até julho de 2016. Mas os empreendedores natos, os caras que fazem realmente, eles já estão se programando para quando acabar a crise. Exatamente. Então, aqueles que estiverem preparados para quando essa crise acabar, quer dizer, quem conseguiu juntar dinheiro anteriormente e sabendo da crise, hoje ele está comprando barato. Exatamente. Entendeu? Então, a crise existe, mas e depois? Então, os caras, quem está vendo na frente, está se preparando para depois da crise. Inclusive, dizem que a crise é um sinal de que você precisa mudar alguma coisa. Tem que existir crise. A crise ela é necessária, às vezes. A crise é necessária. Porque, inclusive, a gente se acomoda quando está muito no banho-maria, quando está tudo muito tranquilo. E aí você vê sobressaltar a veia empreendedora do brasileiro. Exato. Quer dizer, você viu também, 2 dias atrás, quantas os montadores deram férias coletivas para vários funcionários. Quer dizer, você que é funcionário hoje, como eu também sou funcionário hoje, você tem que ter o plano B. Exato. Se eu perder o meu emprego, o que é que eu vou fazer? Então, o empreendedorismo ele tem que ser estudado, tem que ser lido como hobby. Eu queria tocar no assunto, porque assim, dizem que um bom empreendedor é aquele que consegue ter iniciativa, mas com competência. Dizem que nada pior do que alguém do que um incompetente com iniciativa, porque ele faz tudo errado, né? Ele tem a iniciativa, ele tem vontade de fazer, mas falta preparo. Eu acho que o que deve ser combatido é o sentimento de frustração. Como? Nós temos essa vontade, essa inquietação, mas cada um de nós somos pessoas diferentes. Exato. Existe aquele empreendedor nato, como você falou. O cara ele tem alma de empreendedor. É aquele cara, aquele garoto que quando era garoto, ele fazia pulseirinha na escola para vender, para pegar o dinheiro do lanche. Aquele garoto que eu fazia isso lá em São Luís. Eu juntava jornal e a feira de sábado para vender lá para os açougueiros, que na época quando podia enrolar carne no jornal, né? Então assim, você vê isso aí. Tem aquele empreendedor que ele herda, ou seja, o pai, a família já tem a empresa e ele vou ter que acabar sendo, né? Então ele herda pega essa herança. E tem aquela da situação. Meio que por imposição. Aquela da situação. Vamos usar aqui o exemplo de Coelho Neto, uma coisa bem interessante. Muitos empreendedores que estão hoje em Coelho Neto foram funcionários da fábrica lá que fechou. Né? Então, assim, é a situação. A situação te leva, uns são por natureza, outros são por situação. Dizem que a ocasião revela o empreendedor. Por isso, assim, você pode... A população, muitos ficam longe do tema. Mas eu não tenho jeito. Estuda o tema. Você vai acabar se descobrindo. Você vai acabar se descobrindo. Qual é a dica? É você... se conhecer. Estudar mais aquilo que você tem uma tendência a gostar? Eu acho assim, tenho certeza. Primeiro se conhecer. A gente procura conhecer muitas outras coisas e procura não se conhecer. Né? Então, assim, eu particularmente... Ou seja, nesse caso de se conhecer, é buscar onde a gente está limitado. O que você gosta de fazer? Onde a gente está limitado e que pode melhorar. Eu acho assim, eu tenho certeza. A gente tem que olhar para dentro. Né? O que é que eu gosto, o que é que eu sei fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso não fazer. Então, a partir daí, você vai se construindo. Agora, isso é um processo, né? É um processo, não é... Às vezes a gente atende lá no balcão, o cidadão chega com maior carinho, maior vontade e pergunta, o que é que está dando dinheiro? Eu respondo, se eu soubesse, eu não estava aqui, eu estava fazendo, entendeu? Então, o que é que eu faço para ganhar dinheiro? Assim, primeiro... E a gente chega até em situações, o cara quer sair da empresa e quer colocar um negócio, não sabe. Não sai agora. Eu conheço pessoas aqui na cidade, como você também conhece, pessoas, ótimos funcionários,
que eles são empresas, mas estão se preparando para... E muitas pessoas que estão acontecendo agora, eles já vêm de um investimento em estudo, de preparo há algum tempo já. Eu volto aqui a te falar, nós conversamos em off, assim, eu não vou falar para vocês nada teórico, mas aquilo que a gente vivencia, né? Então, eu estou aqui em Caxias há 7 anos e muitos empreendedores, muitos empresários, quando eu os conheci, eles nem tinham formação acadêmica. Olha aí. E procuraram, pela necessidade, buscar essa formação. Então, hoje, Caxias te possibilita isso. Quantas faculdades tem, cursos de administração tem aqui na região? Eu vim a Caxias, não vim à toa, eu vim pela localização, pelo aquilo que a cidade poderia me dar a mim e a minha família. Então, hoje você percebe muitos empreendedores que se formaram, que estão capacitados, estão fazendo sua pós-graduação, então ele continua na empresa, mas está se qualificando. Ou seja, muita gente já tem essas experiências que você acabou de citar aí. Muitos desses empresários, eles já têm o seu negócio funcionando, a sua empresa, já. E mesmo assim estão estudando, é isso? O que aconteceu? Ou outros que não têm e que desejam colocar a sua própria empresa, abrir sua própria empresa, eles vão também estudar? É isso que você está falando? Não existe vida fácil, né? Não existe. É ralação, são 12 a 14 horas de trabalho e ou de estudos. Então, essas pessoas que eu estou falando, essas pessoas, quando eu as conheci, elas ralavam muito, mas ralaram, fizeram uma situação para que elas pudessem ter um tempo para estudar. Sim. Outros estão estudando, né, conhecendo o mercado. Você vê hoje... Estão chegando vários empreendimentos aqui na cidade de Caxias, aqui na região, tá? O próprio polo empresarial. Aí, isso mexe com não tem como. Um novo shopping aí que vai dar outras possibilidades. Então, tem gente que está vendo isso, que chama da possibilidade, da oportunidade, e o cara está estudando, está vendo o que é que ele vai aproveitar nesse período bem aí, o que ele vai fazer. Agora, tem muita gente que tem medo. Esse medo, ele é oriundo de quê? Às vezes é da formação que você não teve, que aí quando você chega numa situação em que você olha para o horizonte e acha que vai ser empregado a vida toda, e ganhando pouco e não vai ter progresso. Essa é uma cultura que foi introjetada na gente? Como é que é isso? É isso que vem a inquietação, né? A nossa geração foi feita para ser empregado, a gente não foi formado para ser empreendedor. Eu fui formado para fazer concurso público, concurso público. E não é. Você está vendo as mudanças trabalhistas que estão tendo aí, é verdade, né, as PECs de terceirizações. Então, aquela questão dos direitos estão diminuindo. Isso, aquela questão da estabilidade, ela vai estar se perdendo ao longo do tempo. Bom, mas aí que vem legal. Nós estamos num processo de mudança, né? Você, por exemplo, a cidade de Timon, nós fizemos um trabalho, o Sebrae fez um trabalho através do coordenador lá do Núcleo de Atendimento de Timon, o César. Ele fez um trabalho muito bom lá com a prefeitura. Fizeram um trabalho piloto na escola Mãos Dadas lá. Os alunos têm várias oficinas de serralheria e tudo mais. E se trabalhou com os professores. O Sebrae disponibilizou a metodologia do GEP, que são os Jovens Pequenos Empreendedores lá. Então, desde o garotinho lá da mamadeira lá até o grandão, ele está aprendendo sobre empreendedorismo. É importante que a gente acorde para isso e coloque já no ensino regular, sim, desde o ensino fundamental, essa ideia de você ter um contato maior com o dinheiro. Sim. Porque eu lhe digo aqui, muitas vezes o dinheiro, quando se fala em dinheiro, parece que é algo sujo. Parece que você não deve ter nenhuma relação quando é jovem com o dinheiro. E aí você fica, ou seja, você vai crescendo sem saber nem como fazer uma compra no comércio. Eu li um artigo do muito complicado isso aí. Um artigo interessante, que ele fala que a gente foi educado para ser pobre, né? Então, você, quando fala a questão do dinheiro, você sempre associa algum golpe, ou alguma falcatrua, alguém se prejudicou para o outro ganhar, algum esquema desse que você está vendo, não é? E a gente acha que e tem muita gente que acha que quem é rico roubou para ser rico. Não é. Tem muita gente que trabalha honestamente e é milionário porque trabalhou. Tem gente que trabalha dia e noite para poder chegar à condição que está. Eu não vou falar o nome da pessoa porque não me autorizou, mas eu admiro muito o empresário que tem aqui em Caxias. Ele tem lojas na cidade, na região toda, inclusive em São Luís, conseguiu entrar no mercado muito forte lá, o segmento dele. E até um tempo atrás o carro dele era o Siena 2006, né? Olha aí. Então, o cara que trabalha 16 horas por dia. Então, assim, esses ladrões, eles são minoria.
Tem muita gente que trabalha pra caramba todo dia. Fábio, o grande problema, na minha percepção, é que assim, os ladrões têm muita exposição. Eles estão na mídia, né? Eles estão na mídia. O cara que trabalha não tem tempo de estar na mídia, né? Exatamente. É aí que mora a grande questão. Eu acredito até que o jornalismo, ele precisa ter um outro agendamento. Se a gente agenda o crime, vai ter mais crimes, cara. Vai ter mais crime. A gente precisa agendar a agenda positiva. Você tem que trazer para as coisas boas que estão acontecendo aí. Eu lhe digo sinceramente, eu quero falar de outro assunto aqui, que é o do erro. Muita gente acredita que o erro, ele é algo reprovável. No empreendedorismo, talvez não seja. Não, assim, você vê, o bom consultor do Sebrae foi aquele cara que quebrou. Eu tenho um cara muito interessante do Sebrae, o Pado Weber, já trabalhou muito aqui, um cara fenomenal. E hoje ele tem uma empresa boa, Caves Devan, lá em São Luís. Ele disse, eu já quebrei pra caramba. Então, assim, aquela questão de como nós somos formados. Nós somos formados para não errar. Se nós errássemos, nós éramos punidos. Então, a questão do medo, não é o medo. Isso aí foi construído ao longo do tempo. Foi construído. E, existe, né, uma reprogramação, por isso que eu falo, uma reprogramação mental, uma reprogramação comportamental. Isso é com o tempo, isso é um processo. E aí, volta aqui que você falou, eu sempre tenho a teoria da luz. Você tem que se juntar, tem muita luz aí. Com certeza. Né? Então a gente tem que se juntar com quem faz luz. Onde é que no meu bairro, onde é que na minha casa, onde é que no meu trabalho, onde é que na minha sociedade, aquele cara, por isso que eu estou aqui. Né? O sábadozão assim, a gente está aqui, mas porque a gente confia no seu trabalho. E a gente confia acredita nessa corrente da luz. E aí, inclusive eu estava só olhando uma menina, eu vou até citar o nome dela, é a Abel Pesce. Se você procurar no Google, você põe assim, A Menina do Vale. Tem um livro que essa menina tem 26 anos. Ela foi para os Estados Unidos, a Abel Pesce. Ela estudou no MIT, que é simplesmente aquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Trabalhou na Google, trabalhou na Microsoft e largou tudo isso para fazer o quê? Abrir o próprio negócio no Brasil. Ela voltou para o Brasil e escreveu já 2 livros. Ela tem uma escola de formação, ela dá cursos grátis pela internet. Eu achei uma ideia genial, porque assim, ela estava ganhando seus milhões, ela criou vários aplicativos que hoje estão dando milhões, mas aí perguntaram para ela, mas você vai sair desse empreendimento lá? Ela disse que, eu já criei vários outros, esse não é o primeiro, já deu muita coisa errada. Acontece que as pessoas, inclusive, eu queria até que você falasse sobre isso, muitas vezes as pessoas só olham para o resultado. Alguém que deu certo, o fulano de tal tem uma vida maravilhosa, ele teve tudo aí, ele é rico, ele já teve tudo, já veio de mão beijada. Quando a gente olha só para o resultado, ele não olha para a história da pessoa, que ela passou horas e horas, leu 300 e tantos livros ou 1.500 livros, leu 10 livros ou 20 livros por mês. É importante o processo. O processo é que é a história, né? E assim, a grande questão também é a motivação. Qual foi a motivação de Martin Luther King? Exato. Qual foi a motivação de Mandela ficar tantos anos preso? Ele era um empreendedor. Só que ele era um empreendedor idealista. Né? É o cara que ele vê, que ele busca a questão da melhoria da sociedade, né? Ele é um empreendedor. Enquanto o Zuckerberg do Google, ele é um empreendedor do Facebook lá, né? Milhões, é o cara que ganha milhão. Então é o perfil do empreendedor. Inclusive ele já comprou o WhatsApp. Mas é o cara que quer assim, eu quero ser milionário. Falou aqui? Voltou. Tava assim. Então, assim, a grande questão é a motivação. Então, eu volto àquela premissa. Sim. Se conheça. O que é que te motiva a ser? O que é ter sucesso? É ter dinheiro? Para mim pode ser, para você pode ser que não. O sucesso é relativo. Se eu for um empreendedor perfil quero ganhar 1 milhão, dinheiro é sucesso. Se eu for um empreendedor idealista, tem os empreendedores sociais. Que transformam a vida de outras pessoas. Tem uma coisa muito interessante, a história de 2 caras, né? Um chama-se Ayrton Senna e o outro chama-se Jesus Cristo, né? A questão do ministério para a morte. Exato. Precisavam morrer para que a obra acontecesse. Então, o trabalho do Ayrton Senna, porque ele ainda é referência até hoje no Brasil como líder, como corredor de Fórmula 1, foi perpetuado na irmã dele, no trabalho que ele faz. Inclusive agora, só citando o Ayrton Senna aí, foi lançado o Instituto, o Ayrton Senna lançou uma nova campanha agora para você adotar
um talento. Eu acho interessante é que assim, a forma como você usa até as palavras, ela tem muito a ver com o empreendedorismo. Quando você diz, adote uma pessoa, ou então você vai bancar alguém. Bancar parece algo que só você está fazendo e a pessoa lá não vai fazer nada. Mas quando você diz talento, você desperta na pessoa que está sendo apoiada a ideia também do empreendedorismo. Você vê, voltando à questão mais regional, você vê bastante talento aqui na região. Você, não só Caxias, mas nesses municípios aí, tem muito talento. Tem muito talento. O que precisa é acesso à informação que está se tendo hoje e que o poder público também faça a parte dele. Com certeza. Qual o poder, a competência do poder público? O poder público não gera divisa. Não é o poder público que está em desenvolvimento. Ele precisa criar as condições. O poder público, ele cria ambiente favorável ao desenvolvimento. Quem faz desenvolvimento é o empreendedor social e por aí vai. Inclusive, tem gente que acha que a saúde ela é promovida quando você constrói 50 hospitais. Não, talvez não. Talvez se você cuidar do calçamento ali, das águas, para que não tenha esgoto, você está gerando saúde. Você está gerando saúde. Aí, muitas vezes, a compreensão do que é saúde está ligada a um hospital. Não necessariamente, na boa alimentação. Né? Tem tanta gente que hoje tem cursos grátis sobre boa alimentação. E falar sobre isso, assim, quem tem hoje todo mundo, eu fico vendo as pessoas o tempo todo, né, no celular, e o que é que está conversando, qual é a qualidade daquela conversa, o que é que está realmente... Aí você vê tantas, por exemplo, tem o portal do Sebrae, o EAD, né, que é Educação à Distância, o ead.sebrae.com.br, você pode fazer uma porção de cursos aí de graça, e com certificação. Eu atendi um rapaz ontem, ele é advogado, ele tá assumindo a empresa da mãe dele lá em Coelho Neto. E ele falou uma coisa interessante, ele não tem tempo, esse cara roda o Maranhão todo. Aliás, disse que tempo é prioridade. Você tem que eleger, né? Exatamente. Aí ele falou o seguinte, eu já fiz todos os cursos eu atendo pessoas que já fizeram todos os cursos da internet. Aliás, essa ideia da internet, ela é bem interessante, porque o cara, ele diz que não tem tempo. Às vezes, numa viagem, você seguindo de um ponto a outro, se você tem acesso à internet, você baixa os arquivos e vai estudando. Vai estudando. É muito interessante. Eu passei 3 meses trabalhando em Codó e estudando em Teresina. O que eu fazia? Eu acordava às 5 da manhã, ia para a parada aqui, ia para Codó, fazia o programa até meio-dia, voltava numa van, descia aqui, pegava outra van e ia para Teresina. Eu chegava meia-noite, 5 da manhã eu estava de pé de novo. Aí o cara disse, não, tu aguentou 3 meses fazendo isso. É uma questão de vontade. Se você quer fazer as coisas, você faz. E aí volta para dentro de você. É a questão da convicção, a questão da persistência. Agora você precisa ter iluminado. Eu queria é importante ter um objetivo. Assim, você pode não ter agora, mas você pode desenvolver. A grande questão é que há um trauma da população, é uma barreira. Eu não nasci empreendedor. Mas você pode se tornar. E aí que você precisa se conhecer. Qual é o meu ritmo? Tem um cara que é o perfil o modo de gestão dele é o tratorzão. É um empreendedor que ele vai lá e vai fazendo e mete a cara. Existe esse cara. É verdade. Existe o cara mais retraído. Então você precisa se conhecer. E aí, em cima disso, você vai desenvolver o teu processo de aprendizagem. Dentro do seu perfil... Tem uma maneira de desenvolver. É você se conhecer. Eu queria só que você citasse aí algum exemplo daqui da cidade que investiu e que está começando a colher esses frutos, se puder. Olha, pode. Eu vou te contar um caso de Timon. Eu trabalhei em 2009 com 25 empresas em Timon. E boa parte delas de confecção. Dessas 25... 14 tinham começado o empreendimento na época, tinha começado em 94, 96, com 500 mil, com 500 reais, R$1.000. E quando isso foi em 2009, eles tinham um patrimônio de mais de R$1 milhão, entendeu? Então, assim, tem muito caso interessante aqui. Você tem que ter planejamento? É importante. Essa pessoa, eu vou falar o nome, Dengo da Mamãe, a loja dela fica bem na pé da rodoviária, muito grande. Esqueci o nome agora do casal. Heloísa e mais esqueci o nome do esposo dela.
trabalhavam direto. E trabalhavam e acabavam o expediente e iam para a faculdade, entendeu? Então, tem que ter planejamento. Eu acho que o primeiro planejamento que eu vou conhecer esse negócio aí. Lê, larga de estar vendo notícia de morte, de não sei o quê. Pega um larga o WhatsApp. Larga o WhatsApp aí e fica às vezes a gente fofocando aí. No WhatsApp a gente fica consultando o WhatsApp só para ver as fofocas. Coisa boa, rapaz. Vai ver o jornal melhor. E há quanto tempo a gente perde sem objetividade? Eu parto hoje o celular está desligado, assim. É bom para limpar a memória da cabeça. Tanta bobagem, desliga o celular. É verdade. Eu queria que você dissesse para a gente como é que nesse ano, como é que foi o trabalho do SEBRAE para promover o empreendedorismo, tanto nos micro e pequenos empreendedores, através do microempreendedor individual, quanto aquelas orientações mais qualificadas de médias e grandes empresas? Bom, assim, a gente sempre tem que colocar o seguinte, o SEBRAE ele não é protagonista, né? Nós colaboramos, né, com... As pessoas procuram você? Procura porque nós não somos o órgão do governo, nós somos empresa privada sem fins lucrativos, e nós existimos para dar esse apoio. O que é que está acontecendo aqui? Bom, nós trabalhamos em 17 municípios. Municípios nos demandam mais, municípios nos demandam menos. De outubro para cá, nós estamos em processo de mudança de sede, ficamos na CDL e aqui queremos agradecer, assim, com o coração aberto e o carinho que a CDL teve com a gente, a pessoa da Remédio, toda a sua diretoria, nos receber, e foi maravilhoso o tempo que nós ficamos lá. Então, assim, a gente tem tido hoje muito trabalho em Coelho Neto, muito trabalho hoje em Codó, Coroatá e Timon. Tanto que um colega nosso foi transferido para Timon, foi criado um núcleo de atendimento em Timon, em função da demanda que aquela região toda tem. Quando eu falo região, Matões, Parnarama, Timon, São Francisco e porque o SEBRAE Piauí não pode atender, que outra jurisdição... São Francisco do Maranhão, aquela lá na divisão vai até lá. Então, o que acontece? O SEBRAE Piauí não pode atender. Então, esses municípios têm demandado muito da gente. Muito, 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 muito. Agora, por que Caxias não está demandando tanto? Bom, assim, boa pergunta. Vamos deixar para o próximo capítulo. É preciso que o município crie condições. A grande questão é assim, vamos falar sério agora. Existe um ambiente favorável. O que a gente percebe na prática, não é só Caxias, não. O que a gente percebe na prática, que em municípios menores, as coisas fluem muito rapidamente. O que são coisas fluírem rapidamente? O município, a única função do município é criar um ambiente legal, favorável para que isso cresça. O que é um ambiente favorável? É a instituição da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Aqui não tem a Lei Geral? Ainda não está implementada ainda. Atenção, vereadores, pelo amor de Deus. Atenção, prefeito de Caxias. Vamos implementar isso aí. Eu fico impressionado, assim, é que outros assuntos ganham tão importância. Olha só, se nós empreendermos, vamos gerar emprego. Sim. Se nós geramos emprego, as pessoas têm dinheiro, o dinheiro circula. Dizem que só há mercado onde tem gente e dinheiro. Sim. Então, se nós estamos num local que não tem essa movimentação toda, nós não estamos gerando empreendedor, nós estamos criando pessoas acomodadas, estamos gerando pessoas que não vão ter esse estímulo. É preciso... Para você ter uma ideia... O que que falta? É a Secretaria de Fazenda assinar? Eu acho que precisa, no caso de Caxias, como é um município grande, você tem uma minuta preparada desse projeto? Eu acho que antes de dar lei pela lei, eu acho que ela precisa ser mais discutida aqui. Por exemplo, eu estou indo agora, terça-feira, a Timbiras. A gente está reunindo lá com a Câmara dos Vereadores, vai fazer uma audiência pública, né? Onde está indo. Eu não sou consultor em lei geral, o consultor em lei geral é um advogado especialista nisso, foi preparado para isso, eu sou apenas um articulador. Então, a gente vai reunir na audiência pública lá, com os vereadores, com o prefeito lá, o procurador, e ali vai se discutir a lei. Então, é necessário que os agentes públicos daquele município entendam o que é a lei. Vou te contar um caso aqui em Timon, foi bem interessante. O processo lá tinha andado bastante para implementar a lei. Em determinado momento parou. E a gente ficou, poxa, por que parou? E a gente acabou descobrindo que não foi má fé de ninguém.
era uma interpretação equivocada da lei. Se fizesse um dispositivo lá, o município ia diminuir a arrecadação. E a gente prontamente levou este consultor lá e mostrou assim, não, vai aumentar a arrecadação. Eu disse, então beleza. Porque você então, tem que trabalhar, ou seja, é a questão do esclarecimento. Para o planejamento ocorrer. Né? Exatamente. A grande questão, assim, a população, por aí eu vou te responder o que é que a gente tem feito. Existe uma figura hoje nova no país, de 2006 para cá, que é o microempreendedor individual. Então, essa figura jurídica é aquele cara que ele é empreendedor, às vezes tem um baixo nível de escolaridade. Então, esse cara tem que ser muito bem tratado. E tem que ser acompanhado. Então, o Sebrae não pode... E esse cliente, ele tem demandado da gente um esforço muito grande. Agora, só te adiantar o seguinte, nós, para 17 municípios, somos 3 funcionários. Então, imagina a carga de trabalho que nós temos. Né? Então, assim, a demanda é grande. É grande. Mas, graças a Deus, ninguém é perfeito, mas a gente consegue fazer um trabalho legal. Você percebe a dinâmica aqui na região. Não existe mais assim, eu quero ser empregado da prefeitura A, B, ou C ou D. Não. O cara, ele sabe que tem uma possibilidade dele fazer aquilo que ele faz de uma forma barata, de uma forma formalmente. Sim. E com direitos previdenciários. Então, só para terminar esse ponto, o empreendedor individual ele tem demandado a gente um esforço muito grande, não só em Caxias. Para ter uma ideia, aqui na região já deve ter mais ou menos em torno de 4 mil empreendedores individuais na região, 17 municípios. Então, muita gente a ser atendida. Ou seja, mais pessoas poderiam já fazer parte. Isso aí não tem mais para me correr. Só para fazer um link com você, se você perceber, as últimas novelas da Globo, acho que desde a Avenida Brasil para cá, eles vêm abordando muito comunidades, né? Vai começar agora uma novela Paraisópolis, se não me engano. Para semana que vem. É isso, hein? Por que eles estão abordando isso? Por que a favela está na moda? Por que a favela está na moda? Aí é onde entra essa questão. O aumento do poder aquisitivo da classe C e D, o volume de negócios que é feito lá. Verdade. E os colegas do Sebrae do Rio de Janeiro tiveram... Tem coisas acontecendo lá. Tem coisa, tem riqueza. Novos mercados. Não tem bandido só não, né? Nem tem riqueza lá dentro. Aliás, a Paraisópolis foi uma daquelas que talvez nem tenha sido necessário o processo de pacificação. Eles entraram com serviços e a coisa começou a acontecer. E aí, as coisas, é natural o processo, é natural. Os colegas do Sebrae Piauí, alguns tiveram que ter um treinamento específico para trabalhar nas comunidades. Então, o pessoal do Sebrae Piauí arregaça a manga e sobe junto o morro também lá. Fábio, eu queria te agradecer. Nosso tempo, eu tenho que exibir mais alguns materiais, o tempo está corrido, mas eu quero te agradecer. E qual é o endereço? As pessoas podem entrar em contato com o Sebrae, mesmo vocês estão em sede provisória? Nós estamos ainda ajeitando a casa. A gente se mudou, né? Ali na rua, no Banco do Nordeste, ali próximo ao Banco do Nordeste, um prédio branco ainda não está identificado, a gente ainda vai colocar ainda. É na Afonso Pena mesmo? Não, na outro lado, a São Benedito, se não me engano, né? Sim. Próximo à igreja de São Benedito? Isso, um pouco antes. Então, assim, a gente está se instalando, a gente está com as instalações melhores. Certo. Logo a pouco a gente vai lançar a grade de cursos. Eu queria já que, só para encerrar, nós fizemos a semana retrasada, a Semana do Microempreendedor Individual. Foi de quando a quando? Foi 13 a 18. 13 a 18. E acabou a semana, nós apuramos resultados, e a região de Caxias, nós batemos a meta do Maranhão, ou seja, nós temos 12 unidades aqui no Maranhão, e Caxias ficou em primeiro lugar. E isso fez com que toda a diretoria do Sebrae, todos os gerentes viessem para cá numa reunião semana passada. Então, só informar que quem participou da Semana do Microempreendedor Individual, a gente vai informar quando os certificados estarão disponíveis. Muito bem. Eu quero te agradecer pela oportunidade. E a gente confia no teu trabalho, a gente admira o teu trabalho, conta com a gente. E vamos criar essa corrente da luz aqui e fazer esse negócio mudar. Agradecido. E atenção, mais uma vez eu quero fazer o chamamento aqui aos administradores públicos de Caxias, atenção vereadores, vamos abraçar essa causa do empreendedorismo, porque quando a gente gera empreendedorismo, as coisas mudam na vida de todas as pessoas. Tem gente que quer empreender e não sabe como, mas se há as possibilidades, se há condições para que isso ocorra, com certeza o caminho vai fluir tranquilamente. Rapidinho o intervalo, eu volto com as últimas informações. Cadê o Gilson? Gilson, vamos para o intervalo rapidinho, Gilson. Ok? Obrigado.
nome é Pedro Henrique, ele deseja Feliz Dia das Mães para todas as mães caxienses. Para minha mãe também. Beijo, mãe. Mãe, eu te amo. Mãe, segundo Dia das Mães, longe um do outro, e eu venho aqui desejar um feliz Dia das Mães para a senhora. Não só hoje, mas todos os dias. A senhora é merecedora. Criou 6 filhos, é guerreira, batalhadora e merece muito mais do que esses elogios. Um feliz Dia das Mães para a senhora, Dona Simone, e para minha avó, Dona Neide. Beijo, amo vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mães caxienses, e especialmente para minha, Marinete. Ela é o amor da minha vida, eu sou apaixonada pela minha mãe, e feliz Dia das Mães para ela.